Boa noite, bom dia, boa tarde, a paz do Senhor Jesus é para todos e Deus abençoe a todos. Hoje, o meu vídeo de hoje é para falar um pouco sobre a história da Covid-19, né? A história da Covid-19, que é o mesmo que a história do coronavírus, né? Aqui no Brasil e no mundo, né? Amados, o coronavírus, né? Ele se tornou uma pandemia, um vírus que originou-se lá na cidade de Wuhan, na China, no mercado de frutos do mar, e os sintomas desse coronavírus, né, quando a pessoa contrai ou contraía esse coronavírus, era muita tosse seca, muita febre, falta de ar, que é dispneia ao mesmo tempo, falta de ar, dispneia, né? E às vezes diarreia. Meus irmãos, meus amados, eu vou contar um pouco dessa história porque eu vivi essa história. Hoje é dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, né? Aqui no Brasil, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Eu me chamo Lúcia Pereira, sou professora de História aposentada, né? E eu acompanho muito essas questões históricas, mas também tenho dado palavras de fé às pessoas, né? As pessoas dentro nas redes, né? Dado palavra de fé como pastora, né? Que também eu dou, né? Eu ministro palavras, né? Devocionais, né? Dentro nas redes sociais. Mas o que aconteceu? O que me levou a contar, a narrar essa história do coronavírus? Porque às vezes, meus irmãos, muitos não vão contar a história. Se você for pegar os dados do Ministério da Saúde, os dados, né, tudinho, você vai explicar com detalhes, com números. Mas eu vou narrar só a história, né? Onde ela surgiu, né? Ela surgiu, foi lá em Wuhan, na China, né? Lá muitas pessoas morreram. Ela apareceu mais ou menos na época entre 31 de dezembro de 2019 a janeiro de 2020. Quer dizer que o vírus já estava incubado na pessoa, né? Em dezembro ou em novembro, alguém já estava, né, com esse vírus e ele começou a aparecer. Daí começou a aparecer muitas pessoas morrendo, né? O vírus, ninguém encontrava a vacina, ninguém encontrava o remédio, a pessoa começava a passar mal, começava a tossir, como começa até hoje, ainda tá, né? A tossir, a dar febre, e a pessoa começa a ter falta de ar, né? E essas pessoas, às vezes, né, iam para o hospital e muitas delas acabavam morrendo. Isso lá na Europa, lá na China.
E aí, meus irmãos, na China, daí se expandiu. Houve muitas mortes na China, mas aí o pessoal da China fez um isolamento social, fez muitas prevenções, usando máscaras, tendo higiene, lavando as mãos, né? Bem lavadas, higienizando a mão com álcool gel, né? E usando máscaras. E aí, eles acabaram contendo a pandemia, né? Ela se tornou pandemia porque ela passou para o mundo inteiro, né? Ela se alastrou para o mundo inteiro. Então, aí eles conseguiram conter, né? Conter o vírus. E aí, com o isolamento que eles fizeram de muito tempo, parece que de 40 dias, uma quarentena de 40 dias, às vezes até mais se precisasse, eles faziam para quê? Para que eles pudessem evitar evitar a morte. Mas muitos morreram na China. Depois, meus irmãos, a doença se alastrou para a Europa, se alastrou na Itália, e na Itália tinha muitas pessoas idosas, e morreu tanta gente na Itália, morreu milhares de pessoas na Itália, muita gente mesmo. Agora, hoje, que eu recebi uma notificação de uma colega minha que mora na Itália, que ela falou que lá, agora que está contendo, né, está diminuindo os casos. Mas aí, meus irmãos, presta atenção, lá morreu, não tinha nem lugar mais de cremar aquele povo, que lá eles usam mais a cremação. E as pessoas, enquanto essas pessoas morriam, ninguém podia ver a pessoa, o familiar não podia ver a pessoa só ficava sabendo que a pessoa tinha morrido, dali o caixão saía e ia ser enterrado. Aí, meus irmãos, aconteceu os primeiros casos, né? Aconteceu nessa época, né? Aí, quando foi em janeiro, dia 23/10/2020, uma mulher de 75 anos, aqui em Minas Gerais, né? Foi considerada como marco inicial aqui. Começou a surgir o coronavírus, né? E aí essa mulher também morreu. Ela morreu. E daí começou a surgir alguns casos vindos para o Brasil, pessoas que iam para fora do Brasil, ia para a Itália, ia para a China, ia para a Inglaterra, ia para a França, né? Ia para os Estados Unidos, começaram a vir e trazer a doença. E aí muitas pessoas, irmãos, começou mais ou menos em janeiro. Aí, mesmo assim, durante esse período de janeiro, nós ficamos assim, né? Mais equilibrados, né? Fevereiro, ainda ficamos, né? Foi observando alguns casos, né? Alguns casos acontecendo, né? Inclusive aqui lá em fevereiro, dia 26 de fevereiro do 2 de 2020, um homem lá em São Paulo, ele foi à Itália, e um homem de 61 anos, e chegou a ser internado, mas esse homem teve assim a vitória, né? Ele não foi igual a mulher aqui de Minas Gerais que morreu, né? Esse homem, ele acabou sendo internado e foi curado. E daí começa, né? Começa assim, os cuidados, já começaram a falar dos cuidados. Quando foi passou o fevereiro todo, alguns casos apareciam, alguns. Nós não ficamos muito assustados, não. Mas quando chegou no mês de março, aí se deu, as mortes foram alastrando em vários lugares, né?
na Itália, Reino Unido, na Espanha, na Alemanha, na Rússia, entendeu? Nesses lugares aí tudo, eles começaram a fazer isolamento social para ver né, se diminuía o número de mortes, né? E aí, quando chegou em janeiro, quando nós vimos aqui no Brasil que a coisa era uma pandemia, que ela estava andando para o mundo inteiro, nós começamos a fazer o isolamento social em março. E aí foi nos dado para que a gente pudesse ficar em casa. E esse coronavírus, meus irmãos, ele ataca mais as pessoas que têm problemas cardíacos, problema de diabetes, pessoas, né, idosas, pessoas que já têm assim algum problema, né, que principalmente esses problemas cardíacos que tenha problema de diabetes, né? Então essas pessoas elas acabavam não aguentando e morrendo. E o pessoal só procurando a cura, vários cientistas de todos os países, né, procurando a cura, procurando a vacina, né, falava-se de azitromicina, cloriquina, sei lá, juntava esses remédios tudo aí, e o povo ficou assim desesperado. E aí, meus irmãos, o que aconteceu comigo? Eu queria contar a história do que aconteceu comigo. Nós entramos em quarentena e a gente foi ficando dentro de casa, fechou tudo, fechou comércio, fechou escola, fechou tudo. Só não fechou farmácia e não fechou os hospitais e não fechou os supermercados para que a gente pudesse comprar os nossos alimentos, né? Mas tudo era com muito cuidado, era e é com muito cuidado, que a gente não pudesse estar indo, né, no meio de multidões para evitar pegar esse coronavírus, porque ele é um vírus que estava no ar. De um espirro que a pessoa dava, uma gotinha de espirro que saísse e caísse no olho, contaminava na pessoa, podia contaminar 2, 3, 4, 5 pessoas, né? E aí, nós fomos ficando na quarentena, a quarentena dentro de casa. Estamos até hoje de quarentena, mas foi chegando um ponto, meus irmãos, que eu ficava vendo aquele tanto de gente morrendo, muita gente, todo dia que é tanto de gente da Itália morrendo, todo dia que é tanto de gente de Estados Unidos, na Nova York, morreu que é tanto de gente. Teve um dia que nos Estados Unidos morreu mais gente do que na época que estourou aquelas Torres Gêmeas, que teve aquele atentado das Torres Gêmeas em 11 de setembro. Então, meus irmãos, mas aí aquilo foi dando uma agonia para a gente, uma angústia, uma tristeza. A gente vê aquele povo morrendo, e não acha cura daqui, não acha vacina dali, não acha. E a organização social, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, na luta, e nosso Ministério aqui também da Saúde na luta, orientando o povo, né? E foi. Chegou um dia, meus irmãos, que de tanto eu ver essas questões, esse isolamento, essas lutas, parou a igreja, meus irmãos, igreja, né? A gente não podia ir para a igreja, a partir daí todo mundo passou a cultuar o Senhor dentro de casa. A gente liga a televisão, escuta, né? Recebe a palavra de Deus dentro das nossas casas, porque ninguém podia sair, né? Evitando as pessoas sair, né? E aí chegou um tempo
que aquilo foi dando uma angústia, foi dando uma tristeza, foi dando uma agonia. A gente foi ficando agoniado. Eu, por exemplo, eu fui ficando agoniada, fui ficando triste de ver tanta gente morrer, tanta gente, uma coisa assim, meus irmãos, no ar, que você não sabe de onde é que tá vindo, uma coisa que você não sabe quando é que vai terminar, entendeu? E aquela luta, aquela guerra, uma guerra assim, guerra espiritual mesmo, guerra no mundo espiritual, muitas pessoas morrendo e morrendo e morrendo, entendeu? Muitas pessoas, guerra nesse mundo espiritual. E aí, meus irmãos, foi chegando a esse ponto e começou aqui no Brasil. E no Brasil começou a morrer gente em São Paulo, e morria tanta gente em São Paulo, como está morrendo até hoje. Hoje é que nós estamos no pico, entendeu? Que está começando a ficar no pico, porque está subindo o número de mortes. E aí vai chegar um ponto que vai diminuir. Espera em Deus que vai diminuir, né? Mas aí tá chegando nesse pico. Aí morrendo muita gente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Manaus. Irmãos, é uma tristeza. As pessoas fazendo vala para enterrar as pessoas. Tinha lugar que já não tinha caixões mais. Parece que em Manaus já não tinha caixão mais. E as pessoas já eram enterradas dentro do saco plástico, entendeu? Muitas pessoas sendo enterradas e não podia nem escolher o lugar de enterrar, não. Fazia valas enterrando aquele tanto de gente. São Paulo já mandava fazer aquele monte de vala para enterrar o povo. Lá em Manaus, aquele monte de vala para enterrar o povo. São Paulo fazia aquele tanto de cova para enterrar o povo. Ceará, também muita gente morrendo, né? Amazonas, muita gente morrendo. E aí, meus irmãos, no Brasil, a gente vê assim, muitas pessoas morrendo, mas parece pela nossa experiência de ter visto lá na Itália tantos velhos morrerem. Aqui no Brasil, a velharada, a maioria escondeu dentro de casa. A maioria dos velhos ficou todo mundo dentro de casa, evitou sair. Morreu velhos também, mas morreu muita gente nova. É uma tristeza você ver aquele pessoal indo para a frente da guerra, se emprestando como testa de ferro, os enfermeiros, os médicos. A gente só vê todo dia médico morrendo, enfermeiros morrendo, entendeu? E aí vem médicos de outro lugar, vem médicos de Cuba para ajudar a atender aqui no Brasil, entendeu? E o povo só morrendo, só morrendo. Estamos aqui, irmãos, no isolamento social, né? No isolamento social aqui, né? Ainda, nós que somos velhos estamos no isolamento social, mas aí o pessoal começou a fazer pressão para o governo para que pudesse abrir os comércios, porque com medo da questão econômica cair, né? Os donos de comércio, todo mundo quebrar, os donos de indústria, todo mundo quebrar. E aí o pessoal começou a fazer pressão, né? As pessoas faziam pressão aos prefeitos da cidade, saía com a carreata, que a gente chama até de carreata da morte, carreata que chama o povo para ir para a rua, para que eles possam pegar o vírus e depois morrer, né? E aí foi aquela pressão, até que nós estamos vendo agora muitos lugares reabrindo seus comércios sem terminar o pico da pandemia, entendeu? Sem terminar o pico da pandemia. A pandemia continua, ela está no pico, está só aumentando. Ontem teve mais de 400 e tantas mortes no Brasil. Fala-se que essa semana e mais a semana que vem nós teremos até 1.000 mortos por dia, entendeu? Então, meus irmãos, nós temos que vigiar.
vigiar, ficar mais em casa. Se tiver que sair, sai de máscara. Coloca um óculos. Você que não usa óculos, coloca um óculos escuro. E coloca um óculos para proteger o seu olho, né? Para que não entre nada no seu olho e nem no seu nariz e nem na sua boca, né? Evite sair, só saia se for na última instância mesmo. Mas, infelizmente, tem muitos que estão indo trabalhar. Aqui na nossa cidade, eu sou de Ipatinga, Minas Gerais, Brasil. Aqui na nossa cidade, entendeu? Já está os comércios todo aberto, né? Já vai reabrir o shopping, porque o shopping é lugar de muita gente, mas lá vai poder entrar só pessoas com máscaras, tem que estar com máscaras. As pessoas para entrar no comércio hoje têm que higienizar sua mão e entrar com máscara também, entendeu? Mas infelizmente já abriram para que as pessoas pudessem vir. E muita gente inconsciente, muita gente não usa máscara, muita gente não tá nem aí, né? E eu sei que é, meus irmãos, uma agonia que nós estamos passando. Ela não terminou. Hoje é de maio, 1º de maio. Nós já passamos o março, já passamos o abril todinho. Agora as mortes só estão aumentando, estão aumentando cada vez mais. Não está tendo leito com respirador nos hospitais mais. Tem hospitais que não está tendo leito, né? Por exemplo, Rio de Janeiro já não está tendo. São Paulo até ontem tinha só 15% de leitos com respirador, né? Não sei se já está tendo mais, que eu não li hoje as notícias. Mas para mim melhorar um pouco, sabe o que eu fiz? Eu fiquei assim, eu vou só ler as notícias à noite. À noite eu pego as notícias e leio. Aí eu leio as notícias do Brasil, do mundo, para me saber como é que tá as questões, né? E fico aí. E para completar, no nosso país, a hora que o ministro da Saúde estava bem, né, bem organizando mesmo a questão da pandemia, né, e organizando o povo, protegendo o povo, instruindo o povo, preparando o povo para essa pandemia, o presidente do Brasil pega e troca o ministro da Saúde e põe outro ministro que não tem nada a ver, um outro ministro que entrou aí, que aí o pessoal aí só está aumentando o número de mortes mesmo. A gente não vê nada de organização. Então, meus irmãos, é isso. Para vocês verem assim. Então, aconteceu. Na Itália morreu muita gente. Nos Estados Unidos morreu muita gente. No Reino Unido, parece que já morreu 5.000 pessoas por dia, entendeu? Na Alemanha, na Rússia, na França, entendeu? E aqui no Brasil, pelo desgoverno, né, do presidente, porque o presidente não governa como deve, pelo desgoverno dele, infelizmente, ele não pegou muito, né, a questão do isolamento social, não concordou muito com o isolamento e achou mais que era só com distanciamento, mas o distanciamento só não resolve, né? Tem determinada época que tem que ter o isolamento social todo. Então é isso que está acontecendo. Muitas pessoas já morreram, milhões e milhões de pessoas já morreram, né, com essa pandemia. A pandemia que morreu muita gente também, a última que teve foi a gripe espanhola, né? Que foi em 1919, né? 1919, que aconteceu 18, 19, que aconteceu a pandemia da gripe espanhola, entendeu? Então, essa agora aconteceu agora. Mas, por enquanto, estamos esperando a vacina e o remédio para curar as pessoas. Muitos estão saindo.
Aquelas pessoas que têm imunidade maior estão conseguindo vencer, né? Alguns aplicaram algum tipo de remédio, os organismos da pessoa aceitou e acabou sendo regenerado, acabou sendo curado, mas muitos morreram também. Então, essa história da pandemia no Brasil até o dia de hoje, o dia 1º de maio, né? O dia de hoje, 1º de maio de 2020, entendeu? Mas muita coisa vai rolar da agora para frente ainda. Muita coisa vai rolar da agora para frente. Amém? E eu só peço a Deus que o Senhor guarde, que o Senhor proteja a todos do mundo e do nosso Brasil, que possa livrar as pessoas dessa pandemia, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Um abraço.